Olá galera do canal Desenharte, tudo bem com vocês? Então gente, estamos aí de volta com um novo vídeo no canal hoje sobre tinta óleo preto, pigmento PBK. Então vamos entender se preto é tudo igual. Tem algumas perguntas que os alunos fazem. Posso pintar com preto? Preto é tudo igual? Como pintar com preto? Então vou tentar tirar algumas dúvidas dentro do meu conhecimento aqui básico sobre tinta óleos. Vou falar para vocês sobre esses dois pigmentos aqui, que é o preto, o pigmento black, o preto marfim, que é o PBK7, esse é o da Acrylex, e o PBK11, que é o preto de Marte. Então, basicamente, são dois tipos de preto mais conhecidos do mercado. Esse é o Ivon Black, o preto tradicional black, que é um preto extraído da queima de ossos, da combustão de carvão. Então é um preto natural. Esse aqui é um preto de óxido de ferro. Então são dois tipos de preto. Vamos ver como eles se comportam. Eu não pinto com preto. Na minha paleta tradicional eu pinto com circo cromático. Eu não uso preto na minha pintura. Eu faço um preto monocromático, ou seja, eu misturo verde, vermelho e azul e consigo fazer os meus pretos. Isso aí eu vou mostrar em outra aula para vocês, certo? Então, sim, e pinto com preto quando eu preciso fazer a paleta de Zó, pintar com a paleta de Zó, que eu tenho usado muito ultimamente. Então aí eu uso o preto. Veja aí nesse meu quadro aí, Ouro Sertanejo, um exemplo de um boi preto sem uso de preto. Então vamos lá. Aqui a gente vai agora conhecer os pretos. Então, o preto black, esse aqui é um da Acrylex. Então vamos lá, vamos misturar ele um pouquinho de branco. Preto sem branco não existe, né? Então, gente, o preto começou os primeiros vestígios de preto 17 mil anos antes de Cristo, 20 mil anos. A gente tem a presença de 17 mil anos antes de Cristo, a gente tem a presença de pretos nas cavernas na França. Então já tem uso do pigmento preto nas cavernas. Então, ó, aqui a gente já tira uma noção de que o preto black, ele é um preto frio, um preto azulado, ó. Então a gente fazendo uma escalinha aqui, a gente vai tirando a noção desse tom de preto. Então a gente não costuma deixar os alunos na fase inicial pintar com tinta preta. Muitos professores não permitem porque o preto vicia. Você quer escurecer uma cor, você usa logo o preto. Não é o correto. O correto é escurecer as cores com a complementar. Então vamos entender como isso funciona aqui. Mas todo aluno no início de um curso tem que aprender a fazer isso aqui, que a gente chama de uma escala de valor, onde a gente vai sair do preto. Então esse aqui seria o preto, o black, preto puro. E aí a gente vai fazendo uma escala, ou seja, vou pegando esses acinzentados aqui, o branco, misturando com o preto e fazendo uns cinzas. Então veja que aqui, ó, eu já consegui um cinza. A gente vai fazendo essa escala tonal, que a gente denomina de escala de valor. Aqui eu vou clareando agora a escala de valor. E aí veja que o cinza vai ficando mais claro. Isso aqui também vai ser assunto para uma aula futura, escala de valor, escala tonal. Hoje a gente está aqui somente para debater mais sobre preto. Então, ó, veja que o cinza vai ficando mais claro. Vou fazer uma escala com pelo menos 5 tons de cinza aqui, ó. Então veja que você sai
preto puro até chegar num branco, num quase branco aqui. Isso aqui a gente denomina de escala de valor. E veja que a escala do preto black, do preto de marfim, ele é bem azulado, é uma escala fria. Agora vamos ver a escala do preto de Marte. O preto de Marte, gente, é muito usado na paleta de Zó, por ele ser um preto mais quente. Então a paleta de Zó é composta por preto, amarelo ocre e o vermelho. Eu tenho usado muito essa paleta de Zó, tenho feito muitos estudos com ela. Então, ó, esse preto ele é mais, vamos dizer assim, ele é um preto mais fosco. Então aqui, ó, você vai notando que ele vai puxando para um tom avermelhado, vai puxando para um tom avermelhado e para um tom mais amarelado. Até com o próprio pincel, sem o uso da paleta, dá para se fazer também esses exercícios, ó. Você vai só clareando. Vira o pincel, mistura bem. Olha, veja a diferença de tons que vai dando entre um preto e o outro. Então veja que aqui está puxando mais para um amarelado. Vocês notam aqui, ó, a diferença. Um azulado, um mais amarelado. Puxa até um pouco para o tom avermelhado. E aí a gente fecha essa escala. Gente, em uma futura aula eu vou fazer essa escala de valor, alguns exercícios para vocês entenderem como fazer ela melhor. Hoje a gente está aqui só para falar de preto e branco. Então, ó, faça esses estudos. Veja a diferença de valores entre os dois tons de preto. Então, esse aqui seria o black. E esse o preto de Marte. Certo? Agora vamos ver como esses pretos eles funcionam com outras cores. Vamos ver como funciona com amarelo aqui, ó. Deu um amarelo cadmo da Cofix. Então vou tentar limpar o pincel o máximo aqui. Vamos lá. Vamos ver como ele funciona com amarelo. Vou colocar amarelo aqui na parte de baixo para sair do claro para o escuro. Fazer ao contrário, para fazer a questão de valor. Então, ó, veja que o amarelo cadmo aqui puro. Quando eu vou jogando, vou jogar preto black nele. Um pouquinho, uma isca de nada, ó, eu já avanço. Por isso que é perigoso você liberar o aluno para ele pintar com preto, porque ele pode, a cor preta fascina muito, ligeirinho você escurece o tom, certo? Então a gente prefere às vezes que um aluno ele consiga graduar, e para isso ele tem que passar pela escala de valor, aprender primeiro a fazer a escala de valor. Se um aluno não sabe o que é um valor, um artista iniciante, ele não vai ser um bom pintor, porque ele não sabe diferenciar a questão de valor, claro e escuro. Então veja aí que a gente sai do preto, do amarelo e chega a quase um preto esverdeado, certo? Então puxa muito por verde. Agora vamos ver como esse mesmo amarelo vai se comportar com o preto de Marte. Então amarelo puro. E agora eu vou adicionar preto de Marte. Veja que o preto de Marte, ele é menos intenso. Ele não tem aquela força de cobertura que o preto black tem. Então mesmo eu exagerando um pouco no início aqui, eu consigo tirar a força dele um pouco ainda. Agora eu vou colocando um pouco mais. Aí você vê que a tendência dele, ó, é ir dando um verde mais opaco.
Então, preto black é um preto de origem de ossos de animais, de carvão vegetal. E o preto de Marte é uma origem de ferro. Então você tira, por isso que ele puxa para o tom amarelado, avermelhado. Veja que dá uma ligeira diferença entre um e outro. Agora vamos ver como esses dois pretos funcionam em outro tom de amarelo, amarelo ocre, da paleta de Zó. Vou fazer com o preto de Marte, que é da paleta de Zó. Então na paleta de Zó a gente não usa o negro, o preto de marfim, e sim o preto de Marte. Então, ó, aqui quando eu começo a misturar o preto de Marte, ele começa a fazer um verde terroso. E aí quanto mais preto eu vou colocando, vai ficando um verde mais forte. Então você vê aqui que na paleta de Zó, que ele usava o preto de Marte com amarelo ocre, você consegue um tom esverdeado mais terroso. Eu tenho usado muito essa experiência aí, gente. Agora vamos ver com o vermelho, para completar a paleta de Zó. Então com o vermelho cádmio, vamos ver como funciona aí com o vermelho. Então, gente, o uso do preto deve ser bem aprimorado, bem estudado pelos alunos, por seus alunos. Não procura liberar o preto assim que eles começam a pintar, não. Principalmente crianças. Crianças que começam a pintar, eu sempre aconselho os pais de não entregar o preto. Pegar aquelas caixinhas de... Vou usar o preto black agora. Não, aliás, o preto marfim, que é a paleta de Zó. Então, se você comprar uma caixinha de tinta, daquelas tinta guache para seu filho, vem 6 cores. A primeira coisa que você deve fazer é tirar o preto da caixinha. Por quê? Porque o preto fascina, gente, principalmente criança. Quando ela tá usando um quadro bem colorido, quando ela pega o preto, pode notar que ela começa a escurecer tudo. Então, a primeira dica que eu deixo é: tira o preto da criança. E principalmente do iniciante também é bom ele aprendendo a fazer uns pretos tonais, aliás. Aí aqui, ó, vou adicionando mais preto. Então, gente, o preto foi muito estudado, principalmente por Rembrandt, por Caravaggio, o preto e o escuro, alguns pintores renascentistas, por Sorolla, que é um pintor mais contemporâneo, por Zó, por... muitos outros pintores fizeram uso de preto, Lucian Freud. Então, muitos pintores. Os impressionistas, eles achavam que o preto significava a cor, pintura de cavalete, de dentro de casa. Então, quando eles foram para o campo, eles viram que o preto mudava de cor, passava a ser acinzentado, azulado, avioletado. Mas mesmo com esse estudo dos tons do preto da luz natural, alguns deles continuaram fazendo uso do preto, porque eles viram que o preto estava lá na natureza, no espectro da natureza, certo? Olha, para finalizar aqui o estudo do preto, vou fazer só um laranjinha bem rápido aqui para a gente ver, laranja de cádmio, como você pode conseguir um tom terroso muito bonito aqui com laranja, ó. Então, gente, existe uma técnica de pintura que você vai pintando, escurecendo, fazendo os tons com os preto. Eu não uso, eu uso o círculo cromático. Então eu vou escurecendo o meu laranja com a complementar, que seria azul.
Mas se você faz uso do preto, vou usar o black aqui. Veja que você vai conseguindo tons também muito bonitos. Então, não pode ser desprezível o preto. O preto tem que ser estudado. Até quando? Até qual ponto você pode usar? Não que seja proibido você usar o preto, mas você tem que aprender a trabalhar o preto. Então, por isso que um artista inicial, ele não deve fazer muito uso de preto. E sim, estudar o preto na escala tonal, do branco para o preto, porque aí é o exercício fundamental para ele entender a questão de valor. Olha que tons você vai conseguindo amarronzados aqui, ó, belíssimo, com o uso do preto. Então são tons que você vai achar alguns de fábrica, mas não com essa vibração, com essa intensidade de quando você mesmo executa. Então veja que os laranjas você passa pelos terra, pelos queimados, cenas queimados, um sombra. Então o vermelho também você puxa por marrons. O amarelo com preto você vai puxando para os ocres. O amarelo cadmo você vai puxando para os verdes. E aí você, por último, você pode fazer um estudo também até com azul, ó. Aqui não vai ter mais nem espaço, mas eu vou fazer ainda, ó. Vou usar um azul claro, o azul celeste da Cofix, que ele é um azul que contém branco. Então, porque se você fizer essa mistura com azul ultramar, você não vai perceber muito. Então, ó, com azul, vamos usar aqui embaixo. Azul. E aí, ó, vou adicionando o black de novo. Então você vai conseguir tons azulados cinza para ter os céus maravilhosos, ó. Então você sabendo controlar o uso do preto, você pode pintar muito bem fazendo uso do preto, mas tem que saber usar. Estuda, gente, faz exercício, pega essas folhas comuns, ó, tô fazendo esses exercícios aqui em papel comum. Faz esses exercícios em papel comum que você vai ver o quanto você vai melhorar a sua pintura, tá certo? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Façam exercícios, pratiquem, compartilhem aí os nossos vídeos, curtam e se inscrevam no nosso canal. Até a próxima e fica com Deus.